Continuando a nossa aula passada, nessa aula nós vamos editar as tarefas que a gente inseriu. Então, galera, voltando para cá, quando a gente utilizou esse map aqui para renderizar essa div com o título da tarefa, até aqui a gente não tem nada especial, né? A gente renderiza o título da tarefa e essa tarefa não pode ser editada. Por quê? Porque isso aqui é uma div. A gente não pode editar o texto de uma div, certo? Então, o que seria interessante? Seria interessante um componente que a gente possa editá-lo e visualizá-lo ao mesmo tempo. Então, ele precisa mudar entre um componente que é só visualizável, né? Você tem o texto lá, como a gente tem aqui. Mas quando a gente clicar, eu quero que ele se transforme no input. Transforme numa opção que a gente possa editar e salvar essa alteração. Então vamos começar aqui criando nosso novo componente, chamado TaskItem. Nessa página TaskItem nós teremos um arquivo, taskitem.js. Teremos também um arquivo, taskitem.css. Então aqui eu vou adicionar um CSS para vocês, o link do conteúdo vai estar aí para você só copiar e colar e utilizar esse CSS. Nós temos aqui um CSS bem básico, nós iremos utilizar essas classes e você pode explorar como esse CSS funciona, mas o importante é o nosso componente em si. Então vamos dar uma olhada nele aqui. Voltando aqui para o nosso componente, primeiro a gente tem que importar o React. E agora, galera, vamos pensar aqui na assinatura desse componente. Então vamos lá. Esse componente vai ter algumas props específicas que serão o quê? O ID da tarefa, o título da tarefa, o estado da tarefa. Nós queremos saber se ela está pendente, se ela está em andamento, ou se ela está completa. E até o momento é só isso que a gente precisa. Aqui, galera, nós teremos a estrutura do nosso componente. Então vamos começar simples, vamos renderizar esse componente da mesma forma que a gente está renderizando lá no nosso task list. Então, vamos lá, uma div simples, que ela terá o título da tarefa, certo? Perceba que eu não estou usando o ID aqui por enquanto. Então vamos deixar ele aqui, mas nós iremos utilizá-lo logo. Vamos declarar o prop types, né? Isso aqui é uma boa prática. E aqui a gente vai declarar os tipos dessas propriedades. Então vamos lá. Como seriam os prop types do TaskItem? Teremos aí o ID numérico, que é mandatório. Nós teremos o título, que é uma string, que também é mandatório, certo? E nós teremos um task state, que é também uma string e também é mandatório, certo? Até agora, nada demais. Então vamos lá, vamos voltar agora para o nosso task list e vamos utilizar esse componente no lugar dessa div aqui. Primeiro a gente tem que importar o nosso componente aqui. Então vamos importá-lo. Então como isso funciona aqui? Vou dar o ponto barra TaskItem, né? Ponto para voltar a um diretório, TaskItem de novo. Então nós temos o componente aqui. Agora vamos utilizá-lo. Como isso ficaria aqui? Como é que a gente vai substituir esse TaskItem por essa div? É simples. Nós iremos apenas deletar essa div, utilizar o TaskItem e passar as props para ele. Quais são as props que ele recebe? O ID será o task.id, o title, que será o task.title, e o state, né? O task state, que eu chamei task state, que será o task.state, certo? E agora, galera, o que é que a gente precisa aqui? O que é obrigatório sempre que você utilizar um map? Você precisa da prop key. Por mais que a gente não utilize, dentro do nosso componente TaskItem, ela é necessária para o React. Então o React necessita dessa prop para que ele controle a renderização desses componentes. Então veja que agora a gente tem o mesmo resultado. Vamos dar um refresh aqui. Vamos adicionar mais tarefas. Perceba que não é nada diferente. Apenas substituímos por um componente que está encapsulando o que nós tínhamos anteriormente. Voltando aqui para o nosso TaskItem, vamos ver como é que a gente vai melhorar isso aqui. Esse componente precisa de alguma forma saber que ele vai renderizar o nome dessa tarefa, né, a descrição dessa tarefa, e em alguns momentos ele vai renderizar um input field para a gente poder editar essa tarefa. Então, muito provavelmente a gente precisa aí de uma flag para controlar esse estado do componente, para saber quando é que é para ele mostrar essa tarefa e quando é que é para ele editar essa tarefa. Então vamos começar aqui utilizando o useState do React de novo. Então vamos importar o useState aqui. Perceba que o import de useState aqui ele é automaticamente adicionado pelo Code Sandbox, mas eu estou adicionando manualmente aqui para você ver como funciona. Então agora aqui eu posso declarar essas variáveis. Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável chamada isEditing, que ela vai funcionar aí como nossa chave, né, nossa flag,
para controlar o estado dessa tarefa quando estamos exibindo a tarefa e quando estamos editando essa tarefa. Aqui nós temos um método retornado pelo useState do React que faz a alteração dessa flag para a gente, né? E aqui a gente começa como false, ou seja, a tarefa está sempre como display, né? Ela está sempre como mostrar a tarefa, e se a gente clicar em algum lugar, ela vai ser mostrada como um input field. Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Nós veremos uma coisa chamada renderização condicional no React, que significa que ele vai renderizar um pedaço do componente dependendo do estado desse componente. Ou seja, nós podemos ter aí duas coisas diferentes dependendo do estado do componente. Então, aqui eu posso ter um if isEditing. Ele vai retornar para a gente o quê? Um input field. Esse input vai ser type text. O valor desse input, galera, vai ser o título, certo? Se não, ele vai retornar o que a gente já tem aqui, certo? Então, nosso componente agora ele tem essa opção de renderizar um input field. Porém, se a gente testar aqui nosso componente, ele continua a mesma coisa, ou seja, nós não temos uma forma ainda de transformar essa flag para true ou false, dependendo de uma ação do usuário. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Nessa nossa div, nós teremos um onClick. E o que o onClick recebe, galera? O onClick recebe uma função. Então eu mostrei para vocês agora várias formas de utilizar o onClick, apenas passando a referência da função. Mas na verdade você pode executar uma função aqui, diretamente, sem precisar declarar uma função aqui no corpo do seu componente. Então como isso funciona? O onClick é uma função que recebe um evento e ele precisa executar alguma coisa. Veja que eu utilizei aqui o arrow functions do JavaScript e aqui você pode executar diretamente a sua função do onClick. Então eu vou chamar o setIsEditing e vou passar true para ele. Vamos testar agora. Aqui, cliquei, transformou no input. Veja que agora nós temos o input aí, porém nós não podemos editá-lo. E isso pode parecer um pouquinho confuso para você, galera. Por que a gente não pode editar esse componente agora? Porque a gente está passando para ele o valor que é o título da tarefa. Ou seja, esse título da tarefa que vem como uma props para o nosso componente, ele nunca muda. É uma prop, ele é imutável. Então a gente precisa de uma forma para fazer com que esse título ele seja mutável, mas que a gente não edite a prop. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai declarar um novo estado aqui, editable title. E vamos utilizar o useState aqui com um valor inicial. Quem será esse valor inicial? Será o title, certo? Agora nós temos aí uma variável no nosso estado que a gente pode modificá-la baseada no input do usuário. Então aqui agora, galera, em vez de title, eu vou utilizar o editable title como valor do nosso componente. E esse input aí também vai escutar por um evento que vai fazer a modificação desse valor dessa nossa variável. Então como se chama esse evento? É o onChange, galera. O evento onChange vai ser responsável por ficar monitorando as mudanças nesse input e avisar o nosso componente React. Esse evento onChange, ele recebe uma função, também como todos os nossos outros eventos, e a gente vai chamar ele de onTitleChange. Agora a gente precisa declarar essa função, né? Declaramos uma função básica, aqui nós temos o corpo da função onTitleChange, ops, está errado aqui. E agora com o corpo básico dessa função, a gente pode fazer a alteração dessa nossa variável do estado aqui, editable title. Como isso vai funcionar? O evento, galera, que vem aqui no parâmetro, ele nos traz a nova versão aí desse texto que foi inserido no input. E como isso vem no nosso evento? Você vai acessar aí a variável target, dentro da target você vai acessar a variável value. Isso vai trazer para você o texto desse input. E agora a gente vai setar aqui no nosso editable title. Como isso vai funcionar? New title. Certo? Então você pode chamar a função que você edita o seu estado com passando um valor diretamente ou passando um callback, que é o que a gente vem utilizando nas nossas últimas aulas. Esse callback apenas lhe dá acesso ao valor anterior dessa função. Então se eu quiser fazer alguma alteração no que era esse valor anteriormente, você pode utilizar ele aqui. Então existing editable title, então isso é um callback. E você precisa retornar um novo estado, certo? Quem será o novo estado? Será new title. Como a gente não está fazendo nenhuma modificação dependente desse existing editable title, a gente pode passar para o setState o new title diretamente. Então ele também aceita essa forma de atualizar o estado. Então agora, galera, eu acho que eu coloquei errado aqui, sim, onTitleChange, está com T minúsculo. Agora nós temos aí a função corretamente para o nosso input e agora vamos testar ela aqui.
Adicionar a tarefa, eu vou clicar e agora eu vou adicionar e agora eu posso editar realmente essa tarefa. Veja que sempre que a gente edita isso aqui, nós estamos editando a variável editable title. O title da tarefa ele permanece o mesmo, então ele continua sendo o mesmo, nova tarefa, né, que veio lá quando a gente criou essa tarefa. E agora a gente precisa de uma forma de interromper essa edição. Então como isso funciona? Como é que a gente pode interromper essa edição? Uma forma da gente interromper essa edição, dizer que a gente acabou de editar, é utilizando a tecla Enter, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escutar por um evento aqui chamado onKeyPress e nele a gente vai passar uma função. Então, como todos os outros eventos, a gente vai passar a função aqui onKeyPress, pode ser o mesmo nome também, não tem problema. E agora a gente vai declarar essa função aqui, galera. Ela também recebe um evento, então é a mesma assinatura, e nela a gente precisa verificar qual tecla foi chamada. Então, se o event.key foi igual a Enter, aqui nós podemos encerrar essa edição. O que é que nós faremos aqui? Nós utilizamos a flag setIsEditing false, certo? Então agora, nosso componente pode ser alterado entre editando e visualizando. Vamos fazer o teste agora, galera. Vamos adicionar uma tarefa, vamos clicar aqui, vamos escrever alguma coisa aqui, pode ver que a gente pode editar, e agora eu vou apertar Enter. Quando eu apertei Enter, veja que ele está mostrando aqui nova tarefa ainda. Por quê? No nosso else aqui, na nossa div, eu estou renderizando o title, que é a prop que não foi modificada. Então isso aqui prova para você que a prop permanece a mesma sempre que a gente edita o estado da nossa aplicação. Se eu clicar aqui novamente, veja que a gente está renderizando o que eu editei anteriormente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir esse title aqui por editable title, certo? Então agora, quando eu clicar em apertar Enter, nós teremos a nossa tarefa editada, né? Vamos editar aqui, editada tarefa, apertei Enter, agora a nossa tarefa realmente está renderizando da forma correta. Agora perceba, galera, que essa edição aqui da tarefa, ela permanece no nosso componente aqui. Ela não foi passada para ninguém, ou seja, está temporariamente nesse componente. Na nossa próxima aula, nós veremos a forma de passar essa atualização da tarefa para o nosso container, né? O nosso app, que é esse cara que está segurando a lista de tarefas aí. Para isso, nós utilizaremos a composição de props novamente para fazer essa atualização.